Então deixa eu já chamar aqui meu grande amigo, Felipe Santana, lá da Axie Invest, que está conosco aqui no nosso programa. Felipão, seja bem-vindo ao programa. Boa tarde, Rafael Lara. Um prazer sempre estar aqui com vocês. Mais uma segunda-feira. Prazer é todo nosso, Felipão. Vamos lá. Vamos falar um pouco desse momento do Ibovespa, 155 mil pontos. A galera começa a se perguntar, a alta é infinita, Felipão? Eu me pergunto isso todo o pregão, Rafa. Que dia que vai realizar a Bolsa Brasileira? Só que a gente afasta o gráfico e vê. Sobe, 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 não dá nenhum sinal de realização. Bolsa Brasileira com um apetite incrível pelos ativos. A gente pega a calculadora, refaz o cálculo para tentar entender qual papel ainda está barato, qual ainda pode esticar. Aí vem uma notícia nova, aí quando tudo parecia que ia realizar de fato, chegou a sexta-feira, o pessoal pensou, bom, daqui não deve passar, vem a notícia de que o tal do shutdown pode terminar. Aí o apetite dos investidores parece que acordou na segunda-feira de novo. Então temos mais uma vez aí topo histórico. Exatamente, né? E aí a galera, nesse topo histórico, é muito empolgada. E você trouxe essa situação do shutdown, né? Os republicanos e democratas finalmente conseguiram chegar ali, parece, num acordo. Os democratas votaram lá 8 pela aprovação, 1 pela negativa, mas então esse shutdown deve chegar ao fim nos Estados Unidos. O que a saída do shutdown ajuda o investidor a ter aí de certo otimismo no mercado, Felipão? Porque teve uma época que a gente olhou o shutdown com 10 dias, a gente falou, isso não faz preço. Aí começou a passar o tempo, o payroll não saía, aí do nada os aeroportos começaram a ter menos voo porque os funcionários não iam ter como receber o salário, e aí começou a ficar uma situação meio complicada demais, o pepino começou a ficar bem ruim lá para os Estados Unidos. Como é que a gente pode olhar então para esse shutdown, esse fim de shutdown, como um fator de tanto otimismo, não só lá, mas quanto aqui também no Brasil? Um fator de otimismo e um fator de cautela. É assim que eu vejo o possível final do shutdown nos Estados Unidos. Por quê? Vamos separar. Otimismo porque nós vamos ter, então, de fato, um acordo para estender aí o orçamento, a dívida e o endividamento americano, que já é gigantesco, até, em tese, 31 de janeiro, o que vai ser importante para retomar um pouco mais a economia americana. Então, essa é a ponta otimista, né? Vamos liberar aí os controladores de tráfego aéreo que estão sem receber, os funcionários de parques, museus, toda a administração pública não essencial americana que volta a funcionar. E não essencial até ali, porque vários indicadores deixaram de ser apresentados aí para o mercado. E é aqui que reside o meu ponto de cautela. Veja bem, nós estamos aí há 30 e muitos dias sem indicadores nos Estados Unidos. Será que com o fim do shutdown, alguns indicadores represados vão continuar indicando que haverá corte de juros nos Estados Unidos? Será que o CPI, PCE, ADP, payroll, todos esses dados que estão represados vão de fato continuar estimulando o FONC, o Comitê de Política Monetária Aberto dos Estados Unidos, a cortarem juros? Nós não sabemos. Então há um destravamento aí desses dados, há sim um cenário de otimismo que deve continuar até que esses dados apareçam. Se porventura algum desses dados mostrar que a inflação subiu no período, que o emprego foi afetado no período, não sei se a Bolsa Americana não realiza um pouco mais. Então, eu tenho um componente de animação por conta do fim do shutdown e um acordo que destrava muitas políticas do presidente Trump, e tem um ponto de cautela justamente pelo represamento de dados. Há que se conferir se os dados vão andar junto com um novo corte em dezembro nos Estados Unidos ou se vão jogar um balde de água fria no mercado. Exatamente, né, Felipão? E aí, por exemplo, lá nos Estados Unidos, quando eu estava com o pessimismo instaurado, até bolha sobre inteligência artificial virou pauta, né? Porque o Michael Burry lá tinha colocado $1 bilhão em opções de venda de empresas de Big Techs, principalmente Nvidia e a Palantir, virou aquele caos generalizado nos Estados Unidos, ninguém nem queria saber de Big Tech, que hoje está todo mundo subindo. Você acha que essa situação toda ela traz que tipo de ensinamento para a gente como investidor? É aquela lógica do ficar sempre de olho no medo e ganância? Se o pessoal está com muito medo, tem um pouco de ganância. Se o pessoal está com muita ganância, tem um pouco de medo. Sempre ficar ali do outro lado, Felipão? Nunca aposte contra a América. Isso eu tenho escrito, assim, tem bilhetinhos aqui atrás de mim que eu vou colocando. Nunca aposte contra a América. Nunca opere contra a tendência e nunca aposte contra a América. Acho que esses são os grandes ensinamentos. Porque o mercado ele é soberano.
o mercado ele engole aquele que quer apostar contra ele, seja na alta ou seja na queda, em momentos que ele tem a maior parte do seu capital andando para um lado só. Nós já estamos conversando aqui há várias semanas sobre uma possível bolha no setor de IA, principalmente, setor tech, Nasdaq e a bolha da IA. Eu concordo com isso. Eu estou totalmente de acordo que há papéis esticadíssimos. 4 trilhões, 5 trilhões de dólares para uma empresa que ainda tem coisas para entregar, eu acho muito complicado. Agora, entrar shortado, né, entrar short, como faz Michael Burry, colocando aí, seja na opção no short ou seja no mercado de opções aí, inputs no mercado, eu acho extremamente arriscado. Lógico que eu sou o Felipe Santana e ele é Michael Burry. E tem todo o seu lastro aí de acertos no mercado, principalmente remetendo lá à crise do subprime em 2008. Agora, um short squeeze nos papéis, a gente já viu na Bolsa Brasileira, já viu na Bolsa Americana, que é quando o mercado estopa esses apostadores na queda. O nunca aposte contra o mercado americano, me parece que é imprescindível que os investidores tenham em mente. Outro ponto, diz a lenda que quando você vai na padaria, quando você pega um ônibus, pega um Uber, e aquele cidadão, aquela cidadã está falando que é hora de comprar um determinado ativo, talvez seja a hora de você sair do ativo. Isso é um grande ensinamento que o mercado nos traz. E isso já repercutiu em muitos compradores e fundos que compram ouro. Quando a tiazinha ali, sua vizinha, que está lá fazendo a cozinha, lavando a louça, olha para você e diz, acho que é hora de comprar ouro, talvez seja a hora de você sair do ouro. Porque popularizar demais um ativo que não para de crescer é um grande sinal de que estamos perto de uma realização. Exatamente, né, Felipão? Inclusive tem até aquela lenda, né, de que o pai do John F. Kennedy, ele na crise de 29, se não me engano, ele estava no engraxate, o engraxate falou para ele sobre uma ação que ele tinha uma grande posição, ele falou, vendeu, um mês depois teve toda a crise de 29, que a gente sabe o que aconteceu nos Estados Unidos e tudo mais. Então é uma lenda do mercado. Não sabe se é real, porque você não tem registro histórico desse tipo de situação, mas é uma história que é contada bastante no mercado financeiro, você bem lembrou. Felipão, vamos falar um pouco sobre essa situação hoje. Acabou de ser uma notícia que eu queria trazer para a gente aqui, porque todo dia, principalmente no close, às 4h30, alguém pergunta para analisar sobre Oi. Oi, você gosta de Oi, 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 Oi. E agora a Justiça acabou de decretar a falência da Oi com uma continuação provisória de atividades. A decisão ocorreu após uma recomendação feita pelo interventor da TL na última sexta-feira. A gestão judicial liderada por Bruno Rezende indicou uma insolvência da operadora com quadro de insustentabilidade classificado como irreversível. Com a decretação da falência, a Justiça também fez uma série de outras determinações, entre elas a suspensão de todas as ações e execuções contra a Oi, bem como a proibição de qualquer ato de disposição ou oneração de bens da falida. O que dá para a gente falar sobre essa falência da Oi, Felipão? Que era algo já bem avisado, né? Já faz um tempo que a empresa está em crise, recuperação judicial já estava rolando há muito tempo, mas tinha uma galera, inclusive no mercado, que estava comprando a ação esperando um milagre acontecer e a ação disparar. O que dá para a gente trazer sobre essa história toda? Ainda bem que você falou, Rafa, porque eu ia falar, pensei que eu ia ser voz solo aqui, né? Todo mundo já sabia que isso ia acontecer. Desde a pandemia, quando a gente acompanhou aquele processo de venda em leilões da Rede Móvel para Claro, Vivo, TIM, todo aquela dilapidação do patrimônio da Oi, vendendo aos pedaços para arcar com dívidas, aquilo era claro que a Oi ia chegar num ponto de insolvência, né? Eu que sou advogado também, acompanhei muitos processos trabalhistas, uma enormidade, uma infinidade de processos, onde os advogados perdiam prazos, onde a Oi era condenada à revelia, as condenações eram reajustadas, virou uma bola impagável de processos judiciais. Então, nós temos um passivo gigantesco que foi aumentando ao longo dos anos, com uma expectativa absurda de poucas pessoas, graças a Deus eram poucas, mas acabavam colocando ideias de que a Oi ia se recuperar, que ia voltar a ser uma grande empresa, que ia comprar novas frentes e expandir a fibra ótica, que saindo da parte móvel ela ia poder focar na fibra ótica, e o que nós vimos relatório pós-relatório, trimestre pós-trimestre, foi uma falência já esperada da Oi. Agora, como você muito bem colocou, foi peticionado, salvo engano, na 7ª vara lá
Empresarial do Rio de Janeiro, a empresa está insolvente. Isso quer dizer que nem o patrimônio que ela tem, nem o seu caixa, nem os seus bens podem fazer frente ao tamanho da sua dívida. É um final triste para uma empresa que ficou ali minguando, que ficou morrendo aos poucos, sem que houvesse uma recuperação de fato. É uma pena para os investidores que apostaram, principalmente no pós-pandemia, quando já era muito claro que somente um milagre poderia salvar a companhia. E eu já disse lá no passado, não vale a pena salvar empresas neste ponto no Brasil. Não vale, não há uma legislação que ajude a empresa a se recuperar e, infelizmente, do ponto de vista do devedor, vale a pena ele deixar a empresa sucumbir. Então é isso que nós estamos vendo. É muito triste, fico mais triste ainda pelos investidores que compraram essa ideia de alguns influenciadores ou algumas leituras de alguns players do mercado de que a Oi poderia se recuperar. Estava na cara que não poderia. Cada vez com menos bens, mais dívidas e menos capacidade de reverter. Muito triste, mas agora é só aguardar o sepultamento e mandar a coroa de flores. Exato. E aí, Felipão, eu queria te perguntar sobre essa estratégia de investimento que a galera às vezes tem, que é um fenômeno que é o investidor torcedor. Ele compra a ação e torce para que ela suba, porque está um preço muito abaixo, e aí é o famoso, aquele ditado, a pessoa nem tem cachorro, mas está comprando ração porque está em promoção no pet shop. O que você acha que o investidor, principalmente o novato que toma esse tipo de situação, pode trazer de ensinamento dessa história toda, né? Não estou falando que vai acabar, Oi e tudo mais, mas é uma situação muito complicada que ela acabou de se colocar, né? A falência foi decretada, com continuação provisória das atividades. Então, que tipo de ensinamento isso traz para o investidor, Felipão? Não invista naquilo que você não conhece e naquilo que você não quer estudar. Isso parece uma coisa tão clichê, tão básica, mas é verdade. Eu sempre falo até nas palestras ou alguns alunos, eu digo assim, imagina que eu te ofereço um negócio. Eu tenho lá uma sapataria, uma videolocadora, né, dos tempos do VHS, eu te chamo para ser meu sócio. Você não vai querer saber aonde está essa empresa, do que ela vive, quem são os clientes, qual é o faturamento, qual é o grau de endividamento, para quem eu devo, qual é a taxa de juros que eu pago. Todos esses elementos vão te fazer colocar dinheiro na minha empresa ou não. E muitos investidores, principalmente iniciantes, acabam atalhando esse caminho, pegando uma recomendação de João, de Maria, de fulano, de Beltrano, de um vídeo na internet, porque vê que aquela pessoa, em tese, fez um estudo para ela. Isso é um erro grosseiro. Quando você vai colocar o seu dinheiro, você tem que entender. Lá nos primórdios, lá em 2020, eu dizia o seguinte, eu só invisto naquilo que eu sou cliente. Se você é cliente de uma loja, compra lá, entende como funciona, é bem atendido, para pegar uma questão de varejo, você tem teoricamente uma capacidade maior de se tornar cliente, acionista dessa empresa, porque você compreende o básico. Hoje em dia, com a entrada de muitos CPFs na bolsa, muitas pessoas estão pegando recomendações de terceiros para investir no mercado. E muita gente que entrou no caso da Oi, né, para voltar um pouquinho, foi da mesma forma. Tá barato, então eu compro. Não vai ficar mais barato do que 10, 20, 30, 50 centavos. Vai ficar tão barato que a empresa pode quebrar. Nós tivemos vários casos. Setor aéreo aqui no Brasil é clássico. Setor de varejo, já tivemos aqui trocentas empresas que quebraram também. Então, não compre porque está barato. Às vezes vale mais a pena você pagar 50, 60 reais numa empresa que de fato gera dinheiro, gera caixa, gera dividendo, gera resultado, do que está aproveitando uma empresa só porque ela está barata. Ou você estuda, ou alguém vai estudar por você. E se ele tiver estudado errado, você vai perder dinheiro. Exatamente. Felipão, vamos falar um pouco sobre aqui o nosso Brasil, porque a gente está aqui com algumas altas no dia, Pão de Açúcar, Lojas Renner, Localiza, Marfrig, TOTUS, os bancos também, Bradesco. Tem alguma empresa hoje dentre as altas aqui que te chama a atenção para a gente comentar, que você acha legal a gente trazer de destaque para a galera de casa? Tomaria cuidado agora com Pão de Açúcar, acho que você colocou aí, né? Pão de Açúcar também é um dos players que está em alta, mostrou um resultado ali que animou um pouco mais os investidores, mas é um papel que tem muitos problemas há muito tempo.
também remetendo lá aos anos de 2020 e 2021, tomaria cuidado com isso. TOTUS é um player que eu gosto bastante, mas que também tem que dar uma guinada aí nos seus clientes, na sua tecnologia. É um papel que também andou sofrendo aí nos últimos tempos e vem num processo de recuperação. E eu não sei qual o outro papel que você falou, mas talvez não tenha falado sobre frigoríficos hoje também. Frigoríficos que sobem, MBRF estava subindo na parte da manhã, não sei como está exatamente agora, mas nós temos um início de uma investigação lá nos Estados Unidos que pode incluir os frigoríficos brasileiros. Casa Branca acusando os frigoríficos ali, JBS, Marfrig e tudo mais, de estarem manipulando o preço da carne nos Estados Unidos. Isso pode impactar por aqui. Então, muito cuidado, porque a Bolsa Brasileira está na máxima, esticadaça na máxima, tem espaço ainda para subir mais, mas nós estamos procurando um ponto de realização. Portanto, você que está nos assistindo hoje, que vai entrar, fique sabendo que nós estamos a qualquer momento para ter uma realização. O problema é que esse a qualquer momento já são aí 12, 13 pregões que a gente fala isso e a realização não vem. Cuidado que você pode estar comprando um topo. Exatamente, né? O pessoal pode estar comprando um topo. Falando sobre comprar a fundo, né? Quando está em queda, hoje tem Natura, Usiminas, Asas, Braskem, Suzano em queda. Das quedas aqui, alguém que você acha que faz sentido o cara ter um certo carinho para olhar aqui, ô Felipão? Você tem aqui bastante coisa em queda hoje também, né? Eu gosto de Suzano. Acho que o setor de celulose é um setor muito capilarizado aí, tem um mercado global gigantesco, exporta para tudo quanto é lado. A gente fica um pouco refém do preço da commodity, mas a Suzano é um grande player no Brasil e no mundo. Gosto, se a gente for pegar, por exemplo, Natura, que é um mercado maravilhoso, bonito, sustentável, surfa a parte da economia verde, ESG e tudo mais, mas é um produto que o cliente, ao menor sinal de grau de endividamento das famílias ou inadimplência, ele corta esse bem que é saúde, né? Que é beleza, shampoo, condicionador, não diria nem como supérfluo, né? Higiene pessoal, mas é um ponto que no supermercado na ponta lá o consumidor acaba trocando um produto de classe A, como é o da Natura, para um produto de linha de combate, que é a linha de supermercado. Então, se eu fosse olhar para papéis que caem hoje, entre Natura e Suzano, eu sou Team Suzano toda a vida. Agora, por exemplo, Suzano também tem a questão de dolarizar, né? Você consegue dolarizar também sua carteira, entrando em papel e celulose, né, Felipão? É porque Suzano, como eu falei, tem uma capilaridade muito grande no mercado global, é um papel que tem remessas, faturamentos, né, para suas matrizes em dólares, né, americanos. Vende lá fora, a gente está com um produto bastante competitivo por aqui, o preço das commodities está em alta na sua maioria, então nós estamos surfando um bom momento, tanto a nível Brasil como mercado emergente, quanto no mercado de commodities. Gosto do player, não é um player para dar all-in como nenhum outro, mas é um papel que está exposto aí, como você falou, no mercado internacional e por estar no mercado internacional, acaba trazendo dólares aqui para o Brasil. Neste final de ano, ali dezembro, janeiro, quando a gente faz aquele fechamento que todas as empresas mandam dinheiro para suas matrizes, a Suzano é uma que provavelmente vai receber dólares de fora. Perfeito, Felipão. E o que o investidor tem que ter na cabeça aí para poder investir essa semana, para poder colocar dinheiro no bolso? Inflação aqui no Brasil e dados dos Estados Unidos, separando, colocando um muro. Se o shutdown de fato cair nos Estados Unidos, teremos CPI, inflação ao consumidor nos Estados Unidos, teremos pedidos iniciais e contínuos de seguro-desemprego que não vem há muito tempo. Olhando para o Brasil, inflação ao consumidor, o nosso IPCA, inflação oficial, precisa convergir para o centro da meta. Todo mundo apostando que o IPCA vem essa semana na casa ali de 4,5%, abaixo de 5%, o que estaria quase ali dentro da banda de tolerância. Lembrando que a inflação aqui no Brasil tem um teto de 3, com uma banda de tolerância de 1,5, que leva até 4,5. Ficaria de olho então, IPCA por aqui, é assim, exclusivo, você tem que ficar de olho para as próximas reuniões do nosso Banco Central. E se cair o shutdown, os dados que estão represados. Muito cuidado, muita cautela, porque pode, tomara que não, estou torcendo que não, mas pode vir algum dado ruim aí que atrapalhe um pouco a visão do Banco Central americano. Perfeito, Felipão. Queria muito agradecer, então, sua presença aqui no nosso programa de hoje. Última pergunta. Dólar a 5,32. Compra ou vende? Sou comprador de dólar a vida toda, você sabe, né? Hoje de manhã já fiz a minha fezinha. Trocar um pouquinho de moeda fraca por moeda forte. Perfeito, então. Dólar a 5,32 aí.
tá num bom patamar. Felipão, queria muito agradecer sua presença aqui no nosso programa. Te espero na semana que vem com muito mais aqui na tela da BMC, tá certo? Estaremos juntos segunda que vem, se Deus quiser. Um grande abraço, excelente semana, Rafa. Tamo junto, valeu. Felipe Santana, lá da Axia Investing, com a gente aqui no nosso programa, toda segunda-feira, inclusive, trazendo os destaques, né, do mercado.